Perguntaram aqui por que Provérbios 22:6 não é uma promessa. E o texto diz assim, é um texto bem famoso: instrua a criança nos caminhos que ela deve andar. E aí mesmo com o passar dos anos, não se desviará destes caminhos. Tá? Então instrua a criança nos caminhos em que ela deve andar. No caminho que também poderia ser traduzido como você tem para ela, no caminho dela, mas algo, obviamente, dentro do contexto de uma vida com sabedoria, debaixo do temor do Senhor, é um caminho que o pai ensina, que é o caminho que o pai deseja que a criança ande, mas que seja, de fato, debaixo do temor do Senhor e da vontade de Deus. Então, é responsabilidade dos pais fazerem isso, e o texto diz que mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Para entender que isso não é uma promessa, porque de fato nós temos pais que educam os seus filhos e educam de uma maneira muito boa, mas acontece que chega uma fase em que o filho cria aquela emancipação e deixa os caminhos do Senhor e tudo mais. Isso pode acontecer, como na verdade eu acho que você conhece, eu também conheço alguns casos. Por outro lado, nós temos que lembrar que Provérbios é um livro escrito, um livro de sabedoria, e escrito sobre probabilidades. Então, o texto não é um texto de promessa, um escrito do tipo, faça isso que é 100% garantido. Pelo contrário, é um texto que mostra que se você fizer aquilo que é responsabilidade sua, a probabilidade disso acontecer é muito maior do que se você não cumprir a sua tarefa. O que nos ajuda a entender isso é que Provérbios não é o único livro de sabedoria na Bíblia. De fato, quando você lê o livro inteiro de Provérbios, parece que essa é a grande tônica. Se você fizer o certo, as coisas vão dar certo. Se você fizer o errado, as coisas vão dar errado. E parece que é uma fórmula muito simples, né? De se eu fizer a minha responsabilidade e agir certinho, as coisas sempre vão dar certo. E se eu não fizer a minha parte e escorregar em algum lado, as coisas vão dar errado. Provérbios parece isso, muito preto no branco, muito 8 ou 80. Por outro lado, Provérbios não é o único livro de sabedoria. Você tem, por exemplo, o livro de Jó, você tem o livro dos Salmos, você tem outros livros, Eclesiastes, de sabedoria, e o judeu entendia a sabedoria, né, o Amat, que é a verdade, como este corpo de literatura sapiencial, de maneira que um livro complementava o outro. Então, se de fato Provérbios parece que as coisas sempre dão certos para quem faz aquilo que é certo e sempre dá errado para aquilo que ele faz errado, você tem o livro de Jó e alguns salmos, por exemplo, questionando por que o justo sofre. Ou seja, uma pessoa que aparentemente estava vivendo uma vida correta diante de Deus, não quer dizer perfeita, né? Não quer dizer sem erro, sem pecado, mas uma vida justa diante de Deus, correta, e mesmo assim sofreu. Então, literatura de sabedoria tem que ser entendido como um conjunto, estes 5 livros, principalmente os 4 grandes livros de sabedoria, tem que ser entendidos juntos, de uma maneira que um completa o outro, seus ensinamentos. Então, se um mostra que proporcionalmente, ou questão de probabilidade, se eu fizer a minha parte, a questão é que a probabilidade disso acontecer é muito maior. Por outro lado, vem um outro livro mostrando, às vezes Deus tem propósitos maiores, de maneira que isso foge à regra. Então, nem sempre a regra é vivida, porque muitas vezes Deus tem um propósito maior, como foi no caso de Jó. Tanto é que os amigos de Jó, os conselhos, foi exatamente alguém que entendia tudo isso como promessa. Falou, espera aí, Jó, você não está fazendo a sua parte? Então, cadê, né? Por que você deve estar com um pecado escondido? Porque você está sofrendo tudo isso? Porque o Provérbios falava isso, né? Se você está com pecado, é porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Mas nós sabemos no livro de Jó que é um livro escrito para mostrar que o justo pode sofrer. Como acontece em alguns salmos também, de lamento, questionando por que Deus está acontecendo isso comigo. Então, literatura de sabedoria não é promessa, mas está mostrando como nós devemos viver a vida e como Deus muitas vezes rege o seu relacionamento com o homem, nem sempre naquele padrão que nós gostaríamos, né? Faça o certo que tudo vai dar certo para você, faz o errado que tudo vai dar errado. A probabilidade, claro, é maior, mas por outro lado, Deus é soberano e Deus, no fim das contas, sempre faz aquilo que Ele quer.